Oi, gente. A gente está aqui hoje com duas mulheres incríveis, a Aninha e a Vicky. Elas fazem parte do Invista como uma Garota e elas vão falar sobre investimentos, que é algo que eu não manjo muito, então eu trouxe duas convidadas para falar sobre esse tema. Então eu queria que vocês se apresentassem primeiro, falando um pouquinho da trajetória de vocês. Pode começar, Aninha. Oi, gente. Primeiro, super obrigada pelo convite, Denise. Eu tô com uma voz meio zoada, acordei hoje com a garganta ruim, mas vamos nessa, acho que vai dar para passar a mensagem. Eu sou Ana Vitória, mas todo mundo me chama como de Aninha, então eu já tô acostumada a ser Aninha em todos os lugares que eu passo. Eu sou economista de formação e eu me considero já cria de fintechs. Eu sempre trabalhei nas empresas de tecnologia voltadas para o mercado financeiro. Então, a maior parte da minha carreira eu fiz na Verius, que é uma fintech de investimento, que tem um robô de investimento. Eu fiquei quase 5 anos lá. Aí depois eu fui para o Guia Bolso, que é um app de controle financeiro. E depois, agora, eu estou na Provi, como head de inovação. E eu cuido. A Provi é uma fintech de financiamento educacional. Então, a gente pega problemas na educação que possam ser é, solucionados ou viabilizados com dinheiro e tenta não, a gente resolve esses problemas na sociedade. Acho que só para não ficar só na parte de profissional, né? Porque a gente é muito mais do que isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito de plantas. Eu tenho, tipo, agora na quarentena eu vim ficar na casa dos meus pais, mas eu trouxe todas as minhas plantas e eu me dei conta que eu tenho mais plantas do que metro quadrado no meu apartamento, literalmente. E todas elas têm nomes e personalidades diferentes. Então, tipo, cada uma tem o seu estilo, o seu jeito, e eu fico conversando com elas, eu adoro fazer isso. Então é mais para dar uma quebrada de gelo aí, não ficar Adorei. só. Ah, eu sou aqui a Aninha das Uhum. fintechs, então eu sou a louca das plantas também. Então é isso, essa é a Aninha. É verdade, a Boa. pedaninha é uma florestinha. Bom, então vou puxar. Bom dia, gente. Quer dizer, bom dia pra gente, né? Não sei o horário de vocês. Eu sou a Vicky, é, Vitória Giroto é meu nome, mas enfim, me chamam de Vicky. A minha trajetória começou no mercado financeiro. Eu sou contadora, de formação pela USP e eu achava que meu sonho era trabalhar no mercado financeiro. E aí, só quando eu fui para o mercado financeiro, eu descobri que não. Porque, enfim, não gostei muito da cultura, mas eu fiquei 1 ano e meio no banco JP Morgan. Depois, eu não fiquei sempre no mesmo setor. Depois, eu trabalhei no Guia Bolso. Eu e a Aninha, a gente fez como fala, sabe, um criss-cross, sei lá, nas carreiras aí. Porque eu fui para o Guia Bolso, fiquei lá um tempo, 1 ano e pouco. Fui depois para a Fundação Lehman trabalhar com educação. Eu saí um pouco do ramo de finanças. E depois fui para a Verius, que foi onde a gente se conheceu, inclusive. Mas hoje eu não trabalho com finanças, eu estou trabalhando na Uber há quase 2 anos. Eu sou gestora de projetos lá, mas o Invista ainda é a minha conexão com o mundo das finanças e eu não queria perder isso e nem com a Aninha. Então o Invista veio muito para. Acho que a gente sempre fala que no começo era até um pouco egoísta, porque a gente queria muito continuar trabalhando juntas, depois que a Aninha saiu da Verius. E nós duas sempre gostamos muito desse assunto de finanças pessoais. A gente queria muito compartilhar isso e continuar trabalhando juntas e multiplicando essa mensagem de por onde começar. Muito do. A gente sabe que existe muito conteúdo técnico, né, online, já tem bastante curso disponível e tal, mas o que a gente gosta é bastante gerar conversas com olho no olho, de ter conversas sobre comportamento, porque muitas vezes a gente acha que o técnico não é suficiente. Então, né, a gente tem que conseguir poupar, a gente tem que conseguir melhorar nossos hábitos para a gente realmente conseguir investir. Então, a gente sentia falta disso e a gente quis criar o Invista para juntar essas duas coisas, né? Para a gente continuar juntas e para a gente multiplicar isso. E acho que uma coisa interessante, também de fora da minha trajetória profissional, não vou falar das plantinhas, não vai ser uma coisa tão fofa que eu vou falar, mas que me ajudou muito a me apaixonar. Me ajudou, não, assim, foi o que me fez me apaixonar por finanças pessoais e que foi muito um motor, assim, até para o Invista existir, eu acho, de certa forma. Foi que nessa época que eu comentei que eu estava na Fundação Lehman, foi logo que eu saí da faculdade, quando eu comecei a ganhar melhor, quando eu comecei a me sentir rica, porque eu não era mais estagiária. E foi quando eu me enrolei muito com dinheiro.
eu comecei a gastar muito mais, porque eu comecei a ganhar muito mais, eu saí da casa dos meus pais, então quando eu comecei a pagar minhas contas. Enfim, começou uma vida muito diferente do que eu tinha até então, né, padrão de consumo, em ter que me organizar para pagar as contas sozinha e tal. E foi uma época muito complicada, porque eu percebi que não estava vivendo a realidade, assim, eu estava gastando sem ter um mínimo de organização, um mínimo de controle. Me endividei, tive que pegar dívida para pagar o cartão de crédito, inteiro rotativo. Foi assim uma época super difícil. E aí eu comecei a estudar finanças pessoais para sair dessa situação. Então comecei a consumir todos os conteúdos possíveis e imagináveis disso. E logo depois foi quando eu entrei na Veris para trabalhar com a Aninha em investimentos e eu quis continuar multiplicando isso, assim, é um conteúdo que às vezes a gente pode achar que é óbvio, que é básico, mas faz muita diferença, muita, e que, pô, eu sou formada em finanças e isso nunca foi ensinado, sabe? Então imagina as pessoas que não são nem desse ramo. Então, por isso a gente adora furar bolhas de pessoas que não estão em contato com isso, a gente gosta de multiplicar a palavra das finanças pessoais e dos investimentos, porque a vida muda muito depois que a gente, enfim, começa a poupar e investir. Então, acho que trazendo um pouquinho de como o Invista surgiu e um pouco da minha trajetória, mas se você quiser me complementar, Aninha, fica à vontade. Acho que eu só vou dar uma contextualizada no que é o Invista mesmo, assim. O Invista surgiu faz 2 anos, vai fazer 2 anos agora, dia 31 de julho. E ele surgiu com uma proposta de ser um ambiente seguro para mulheres falarem sobre dinheiro. Então a gente guia rodas de conversa só com mulheres sobre os temas que elas quiserem que possam ser relacionados ao dinheiro. Então tem rodas que a gente fala pra caramba de investimento, vai super a fundo, explica toda a parte de renda variável, desenho de juros na lousa, tipo, toda uma parte super técnica. E tem roda que fica em como que eu consigo gastar menos, como que eu lido melhor com o meu dinheiro, como que eu falo sobre isso com o meu namorado e minha namorada. Então a gente vai muito coletando os aprendizados, acho que a gente já está com quase 70 rodas nesses 2 anos, então a gente já aprendeu muita coisa com muitas outras mulheres e a gente vai replicando esse conhecimento e não deixando ficar só com a gente ou só com a pessoa que falou, que trouxe a experiência. Então, hoje o Invista é isso. Na pandemia a gente está se reinventando com as rodas online, a gente também acabou aderindo a algumas lives, mas o que a gente gosta mesmo são as rodas presenciais. Eu não vou mentir e falar que, tipo, tudo bem, a gente já consegue substituir tudo por alguma coisa online, porque a gente, toda vez que a gente faz o online, a gente fala, nossa, que legal, mas ainda não é a mesma coisa. Então, a gente vai se reinventando também. Acho que é um pouco isso que o Invista faz hoje. Muito legal. Eu acho que isso que vocês falaram das conversas e principalmente da parte mais pessoal, né, do dinheiro, nossa, é muito importante e é algo também que eu tenho esse objetivo também com o meu projeto, porque é isso, a gente não fala de dinheiro, a gente não fala de muita coisa importante, nada ensina na vida e a gente se dá mal, que nem aconteceu com a Aninha, com a Vicky, e eu me identifiquei 100% porque aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, só que foi depois de sair da casa dos meus pais, assim, foi em 2018. Eu peguei um emprego que eu ganhava muito bem e eu tinha acabado de ser freela e aí eu fui para um emprego fixo, então teve aquela coisa tipo, agora eu tenho grana garantida, então eu posso gastar como se não houvesse amanhã. E aí também fiz um monte de dívida no cartão, aí peguei um empréstimo para pagar o cartão e aí aquela dívida de R$ 1 milhão que você fala, nunca mais vou conseguir pagar isso. Mas o resultado, sim, foi bem isso que aconteceu comigo também. Eu consegui pagar a dívida rápido, mas quando eu terminei, eu falei, eu preciso aprender sobre finanças pessoais e ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a não passarem por isso, porque eu tenho certeza que a quantidade de pessoas, não só autônomos, mas pessoas no mundo que passam por isso é gigante. No Brasil, né, a gente não tem essa educação financeira. E foi bem isso também. Eu saí de uma crise, de um problema e aprendi, e é por isso meio que também eu foco muito na área de finanças no Freely School, porque eu sei que é algo que pega muito, assim, é muito importante que a gente não aprende, né, na nossa vida. Bom, então, obrigada pela apresentação de vocês. Primeira pergunta que eu queria fazer é, assim, quando a gente fala de investimentos, eu acho que tem uma sombra atrás dessa palavra, assim, né? Parece que é um negócio muito, tipo, fantasmagórico e as pessoas têm um pouco de medo, parece muito difícil.
Quando você começa a investir, qual que é o primeiro passo, assim? Quais são as primeiras coisas que você tem que saber e começar a pensar para conseguir se planejar? Posso começar com uma desconstrução em cima disso ainda? A gente sempre gosta de trazer quando surge esse assunto do investimento, porque a gente sabe que a palavra carrega um monte de imagens e de até imagens limitantes mesmo. Você pensa em investimento, você vai pensar no cara engravatado e que tá na bolsa de valores, aquela ligação e aquela loucura, você fala, não, isso aí não é para mim. Então você se afasta do negócio e você nem deixa tentar entender. Então a gente gosta muito de desconstruir a questão do investimento e trazer para, tá bom, pessoas, vamos entender por que a gente precisa investir? Por que isso tem que ser algo que eu preciso olhar dentro da minha vida? E aí, quando a gente vai tirando todas as camadas que vem sempre, porque eu quero ficar rico, porque eu quero ver meu dinheiro crescer sem eu ter que trabalhar, porque. Tá bom, vamos descascando, descascando, descascando. A gente chega numa razão que ela é muito simples. Que eu quero continuar comprando as mesmas coisas que eu poderia comprar com esse dinheiro hoje em algum momento no futuro. Esse momento no futuro sendo daqui 30 anos, ou ele sendo daqui mês que vem. Tipo, eu consigo brincar nesse horizonte de tempo. Mas é uma decisão de não usar meu dinheiro hoje para usar ele no futuro. E o investimento entra dentro dessa equação porque a gente tem um fator no mundo que se chama inflação. As coisas vão ficando mais caras. Então, com o passar do tempo, o dinheiro que eu tenho hoje não compra as mesmas coisas que eu tenho no futuro. Porque, sei lá, vamos fingir que meu celular custa R$ 100 hoje. Se a inflação for de 2% no próximo ano, isso mais ou menos seria que ele vai custar R$ 102. Se eu peguei esses meus R$ 100 e guardei debaixo do colchão, algo que eu conseguiria comprar hoje, eu não consigo comprar daqui a um ano. Então, quando a gente quase disseca a questão do investimento e chega para essa raiz de que eu preciso continuar comprando as mesmas coisas, eu consigo encontrar uma razão que é mais fácil de entender do que simplesmente quero ganhar dinheiro, quero ficar rico. Ou, tipo, você tira aquelas imagens do mercado financeiro e do homem engravatado. Quando a gente entende isso, a gente já chega em um primeiro ponto. Tá, se eu quero garantir que as coisas, eu consigo comprar as mesmas coisas hoje no futuro, eu preciso entender o que é, por exemplo, inflação e quanto que a inflação está sendo para eu ter um investimento que seja maior do que isso. Se as pessoas entenderem essa parte da mensagem, eu já considero que, tipo, a gente já andou, tipo, um caminhão e o que vem a partir daí é muito mais dado a partir de curiosidade, um pouco mais de técnica e querendo avançar em cima disso, mas entendendo essa mensagem, você já consegue fazer escolhas melhores do que você faria se você não tivesse chego aterrado nesse lugar. Então, acho que essa é a primeira parte que eu queria trazer em cima de investimento. Não sei se você quer continuar, Vicky, para eu não ficar aqui tagarelando sozinha. Não, eu pensei também em mais duas coisas. Acho que, como você perguntou, Denise, de por onde começar, acho que uma é entender o que são juros compostos, que, enfim, acho que é um conceito básico para a gente entender como praticamente qualquer investimento, principalmente de renda fixa, a gente já vai falar disso, mas como que eles funcionam. Então, só para garantir que está todo mundo na mesma página, os juros compostos são o que as pessoas chamam de juros sobre juros, e é o que gera, por exemplo, a bola de neve quando a gente fala de dívida, mas existe também a bola de neve do bem, que é dos investimentos, porque é o mesmo funcionamento para os dois lados. Então, vou pegar um exemplo de R$ 100. Se eu investir R$ 100 no investimento hoje, que rende 10% ao ano, quer dizer que daqui a um ano eu vou ter R$ 110, vou ter R$ 10 de juros, que são os 10% de R$ 100. O que são juros compostos? Quer dizer que no outro ano, se eu deixar esse dinheiro nesse investimento de novo, e ainda renda 10%, vão ser 10% sobre 110, e não sobre o 100 que eu tinha no começo. Então, por isso que eu tinha 100, foi para 110. E aí, juros sobre juros, por quê? Porque os próximos 10% vão ser sobre o bolo que eu tinha antes e mais os juros que eu já tive. Então, na próxima vez, vai ser 10% de 110 e depois 10% desse novo bolo. Então, é assim que as dívidas crescem, né? Se a gente não vai pagando, por exemplo, o rotativo do cartão, vai a X% do que você não pagou, depois X% do que você não pagou, mais os juros, e vai aumentando assim quando é para o lado negativo, entre aspas, falando de dívida, mas para investimentos também. E por que as pessoas falam, né? Por que chama juros compostos e por que ele é um tipo diferente de juros, né? Não é? Por que a gente não fala só os juros?
Porque, teoricamente, também existe o que chamam de juros simples, que não é assim que funcionam os investimentos, mas só para a gente não confundir, o juros simples, nesse exemplo que eu dei, seria 10% de 100 no primeiro ano, depois mais 10% de 100 de novo no segundo ano, depois 10% de 100 no terceiro ano, e seria sempre o juros sobre o valor inicial, e não sobre o valor que já está crescendo. Então, por isso que os juros compostos, eles crescem, eles fazem o bolo crescer, seja do investimento ou da dívida, crescer muito mais rápido. Então, e é por isso que a gente fala que é bom investir quanto mais cedo possível, e não de uma forma para a gente ficar se torturando, tipo, por que eu não comecei mais cedo? Mas no sentido de, vou começar agora, mesmo que seja pouco, e não vou deixar só para quando eu ganhar muito, o que quer que isso signifique, porque a gente sempre vai querer ganhar mais e sempre vai falar, não, eu ainda vou ganhar mais e aí eu poupo. Tipo, não, porque mesmo que a gente possa poupar pouco agora, a gente tem o poder do tempo ao nosso favor, porque os juros compostos, eles fazem efeito quanto mais tempo você deixar lá. Então, mesmo que seja pouco hoje, dependendo do valor, faz muito mais efeito, né, vamos dizer assim, você começar com pouco, mas começar mais cedo, e você vai ter um efeito bola de neve trabalhando a seu favor por mais tempo, do que você querer poupar muito ou o máximo possível, só que só daqui a, sei lá, X anos, porque você vai ter menos tempo para o dinheiro ficar rendendo com esses juros sobre juros. Então, enfim, eu queria dar esse disclaimer de como que funciona esses juros dos investimentos. E acho que o segundo ponto, né, que você perguntou de por onde começar, acho que é só também como a Aninha estava falando, de como a gente tirar esse fantasma da mensagem em investimentos, é o fato de que, para começar, por sorte, né, que bom, que o nosso primeiro investimento que a gente tem que fazer para ter a reserva, que é por onde todo mundo deveria começar, é o investimento mais simples e mais seguro e mais fácil. Então, a gente não precisa saber tudo para começar a investir. A gente já ouviu falar em muitos casos, até amigos mesmo, mas assim, nas rodas principalmente, as pessoas falando, eu quero investir, eu preciso tirar um fim de semana para estudar, ou eu vou me matricular num curso que eu achei online, e eu preciso ver 1000 vídeos para eu falar, então tá, posso começar. E as pessoas têm um pouco esse estigma de que você tem que estudar muito para começar e que você tem que manjar de investimento, o que quer que isso signifique também, para você poder dar o primeiro passo. E o primeiro passo, na verdade, é uma coisa muito fácil, muito simples. A gente vai falar sobre isso para deixar mais tangível o que é esse primeiro passo. Mas acho que eu queria tirar um pouco essa imagem de que você tem que manjar muito de investimento para começar com o mais básico e começar, enfim, a montar a sua primeira reserva. Enfim, porque também é um investimento super seguro e simples, então não precisa ter medo. A gente costuma falar muito também, né, nesse tema que a Vicky trouxe, sobre uma analogia de ter uma corrida, que você entrou no mundo dos investimentos e é como se você estivesse lá fazendo sua primeira caminhada e você tá olhando para o lado e tá todo mundo correndo maratona. E você pensa, putz, para eu conseguir andar meus primeiros quilômetros, eu já preciso conseguir correr uma maratona. E na verdade, para você conseguir correr a maratona, você precisa caminhar primeiro. Então, gente, é tipo, para quem quiser continuar aprofundando no mundo dos investimentos, sempre vai ter conteúdo, sempre vai ter métodos e metodologias de investimentos e formatos novos. Mas você não precisa aprender tudo isso para começar. Acho que começa do começo, sabe? Se eu sei que o começo é esse, eu preciso aprender esse pedacinho. Depois que eu conquistei esse pedacinho, qual é o meu próximo aprendizado? Porque isso tira um pouco desse peso. Sim, total. Uma coisa que eu acho que, para mim, quando eu comecei a estudar, fez muito sentido que eu entendi, foi quando eu entendi que quando a gente quando a gente faz um investimento, a gente está emprestando dinheiro, e quando a gente faz uma dívida, a gente está pegando dinheiro emprestado. Então é meio que a mesma coisa, só que a gente, quando faz um investimento, a gente está dando aquela grana para alguém, ou para alguma empresa, ou para, enfim, para algum órgão. E aí, quando a gente resgata esse dinheiro, a gente está pegando ele de volta, só que como a gente deixou ele lá emprestado, a gente está pegando com juros, então ele vem maior. Que é exatamente a mesma coisa quando a gente pega emprestado, aí o banco dá o dinheiro para a gente tem que devolver com juros, né? Então é meio que a mesma coisa, só que inevitavelmente, quando a gente pega emprestado, a gente paga muito mais juros do que quando a gente investe. Então, eu queria começar falando, assim, talvez com um exemplo real
Eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que eu gostaria de fazer na minha vida de investimentos, e aí vocês falam os tipos de investimentos que funcionam para essas metas e como que eu poderia me organizar para fazer todos eles acontecerem. Então, por exemplo, nesse momento eu estou construindo a minha reserva, gatos nervosos. Eu estou construindo a minha reserva, ela está na metade mais ou menos, mas eu sei que até o ano que vem ela vai estar cheia. Então, a minha primeira meta de curto prazo é a minha reserva de emergência. Então, depois que eu conseguir terminar minha reserva, aí sim eu quero começar a investir em coisas assim, mais tipo, sei lá, fazer uma viagem grande, sei lá, para a Ásia, para o Japão, sabe? Uma viagem cara. Isso seria, sei lá, daqui a uns 2, 3 anos. Aí daqui a uns 5 anos, talvez eu queira ter filho. E aí eu já quero, tipo, conseguir ter uma reserva que vai me manter por uns 6 meses sem trabalhar. E depois disso, já pensando num maior, eu quero ter minha aposentadoria. Eu quero conseguir chegar lá nos meus 65 anos e conseguir parar de trabalhar. E eu acho que eu vou viver muito, então pelo menos até uns 95, então vão ser 30 anos aí que eu vou ficar sem trabalhar. Mas eu quero também ter uma renda suficiente para conseguir ter uma qualidade de vida boa, pagar um seguro de saúde bom. Então são mais ou menos essas 4 coisas. A reserva, fazer uma viagem legal daqui a 1 ou 2 anos, ter filho e aposentadoria. Como que eu concilio tudo isso, assim, consigo me organizar para que tudo isso aconteça? Posso só, acho que a Aninha pode começar, só quero complementar uma coisa que você falou que eu gostei muito, que é isso de como que funciona você pegando emprestado ou você emprestando. É assim que funcionam os investimentos de renda fixa. Existe renda fixa e renda variável. Renda variável são tipo as ações, que assim, ninguém te garante que você vai ganhar X% de rentabilidade, porque é uma montanha-russa e depende de vários fatores, né? O mercado como é que tá, o dólar, enfim, se teve uma notícia de escândalo, não, política e tal. Renda fixa é um contrato. Quando você compra aquele investimento, que significa que você está emprestando para alguém, você sabe que vai render X% dentro de tanto tempo, ou que vai estar atrelado a alguma taxa, tipo a Selic, a gente já fala dela, ou enfim, a inflação, mas que você sabe como que vai funcionar a rentabilidade daquilo. É igual quando você pega um empréstimo, você sabe quando você vai pagar, tem um contratinho. Então, existem vários tipos de renda fixa, mas acho que para todos esses investimentos mais do curto prazo, sempre a gente vai falar de renda fixa. Então, só para, enfim, ficar mais enfim, todo mundo na mesma página em relação a isso, de que quando você pega emprestado, aí você paga os juros como uma forma de recompensar a pessoa que te emprestou, seja um banco ou o que seja. E quando você investe em renda fixa, que são esses exemplos que a gente vai dar, tanto para investir para o filho ou para reserva de emergência, é exatamente esse funcionamento. Você está investindo em alguma coisa que tem um contratinho que já te fala como que vai render. Existem formas diferentes de render, mas já você sabe o que esperar daquele investimento de alguma forma. Quer falar da reserva de emergência, Ninha, que é por onde a gente começa? Não, e até desse conceito, quando a gente pensa em renda variável, a gente, pelo menos na questão das ações, a gente está virando sócio da empresa, né? A gente está dando nosso dinheiro, mas não tem esse contratinho de empréstimo, porque você virou sócio. E é até uma visão interessante de olhar para as ações, porque as pessoas também ficam pensando, eu tô aqui só comprando e vendendo, mas no fim você tá comprando um pedacinho da empresa, sabe? Então, quebrar essas visões. Acho que, primeiro, Denise, parabéns. Você tem, tipo, tá super organizadinha em questão de prazos, em questão do quê. Acho que isso é um grande desafio. Você vai ver que eu e a Vicky, a gente não acredita em fórmulas perfeitas e fórmulas mágicas que vão funcionar para todo mundo, mas a gente sabe do poder que é ter metas claras. Tem gente que não funciona assim, mas para quem funciona desse jeito, é um super motivador e você consegue deixar de usar o dinheiro no presente para guardar para esse objetivo no futuro, porque você já deu, sei lá, colocou emoção nele, colocou um nome, colocou tipo um destino, então isso ajuda muito nesse processo. Então, tipo, parabéns por isso. Você tem os prazos também, acho que isso é muito incrível. E acho que o próximo passo é entender quanto que você quer em cada uma dessas reservas. Porque para a gente conseguir traçar metas e traçar do tipo, quanto que eu preciso guardar por mês hoje para atingir isso daqui tanto tempo, se a gente não coloca um valor, ainda fica no mundo imaginário.
Então, e eu sei que é difícil, porque, tá, hoje, sei lá, o dólar tá tanto, eu não consigo planejar exatamente uma viagem pro Japão e pra Tailândia, porque eu acho que vai ficar entre, sei lá, não sei quantos mil reais, mas, tipo, vou chutar um número, tá? Entre 8 e 12 mil reais. Eu acho que vai ficar entre isso, tá bom. Então, vou me planejar pra ter, sou mais conservadora, vou no máximo. Sou mais, acho que vai estar, sou mais sortuda, não sei, eu tenho uma crença no mundo, na aleatoriedade, vou no mínimo. Acho que isso vai muito da pessoa, mas é importante ter um alvo quando você tem essas metas e, tipo, você consegue chegar nesses nomes e nesses prazos. Porque se eu sei que eu preciso ter, que seja 12 ou 8 mil reais daqui 3 anos, e eu ainda preciso terminar de completar minha reserva, quanto que eu preciso guardar todos os meses para chegar nesse objetivo? E aí, trazendo um pouco, vamos falar de cada um dos bloquinhos. A reserva que você falou, ela é tipo, é o investimento que a gente deveria começar, que a Vicky falou, que para nossa sorte, é o investimento mais simples, né, de questão técnica e de movimentação. Então, ele é uma boa porta de entrada por todos os sentidos. A reserva de emergência, a gente foi se apaixonando muito por ela ao longo das rodas do Invista. No começo, a gente tinha muito uma visão bem financeira mesmo, do tipo, é a reserva caso dê alguma coisa errada. E a gente fica, tá legal, eu sei que é importante, vamos deixar para isso. Mas a gente ouviu tantas mulheres falando tantas coisas incríveis a partir delas, desde o tipo, essa é a reserva que me permite viver ao invés de só sobreviver. Essa é a reserva que me permite ser mais defensora dos meus pontos de vista no meu trabalho, porque eu sei que se alguma coisa acontecer, eu tô garantida. É a reserva que, se eu decidir mudar de carreira, eu sei que eu vou estar tranquila por um certo período de tempo e eu não vou precisar fazer isso na pressa e aceitar qualquer emprego. Então, ela tem uma sensação de conforto e um peso muito grande. Para quem vende um produto ou vende um serviço, você consegue saber exatamente. Você não precisa pegar qualquer coisa ou qualquer. Como que eu posso dizer? Vender a qualquer preço, pegar qualquer job, porque você precisa daquela grana urgente. Você fala, não, se eu sei que meu preço é 200, eu não vou ter que fazer por menos só porque, eu tô muito desesperada para entrar um dinheiro e fechar minhas contas no fim do mês. Então, tudo isso é possível por conta dessa reserva. E aí, tá bom, quanto que eu deveria ter na minha reserva? Acho que é sempre uma pergunta que aparece quando a gente começa a falar tudo isso. De novo, a mesma mensagem, não existe número mágico. Vai muito do conforto de cada uma, e o que a gente foi vendo com o passar do tempo é que para quem é freela, para quem é autônomo, faz mais sentido olhar com mais carinho ainda para essa reserva, porque a previsibilidade dos meses seguintes, apesar de quem também tem trabalho fixo, também não é garantido que no mês que vem você não vai ser demitido ou qualquer coisa do tipo, a gente sabe que tem sazonalidade, tem meses bons, meses ruins, dentro de um cenário de autônomo e de freela. Então, o que a gente fala é de ter entre 3 a 12 vezes os seus gastos mensais. Então, se o meu custo de vida é de 2 mil reais por mês, eu sei que se eu tiver entre 3 vezes isso, que dá 6, a 12 vezes isso, dá 24, tá tranquilo. Aninha, se eu quiser ter 1 ano e meio, porque eu tenho filho e eu não quero correr o risco de que o custo da escola dele eu não consiga pagar em 1 ano e meio. Posso ter 1 ano e meio? Pode. Não existe uma polícia da reserva de emergência falando você está deixando muito do seu dinheiro nessa reserva. Então, acho que vai muito do conforto de cada uma. É uma questão de autoconhecimento e fazer uma reflexão, pensar nos piores momentos que a gente já passou, tipo, tá, para quem é autônomo, tipo, tá, o que aconteceu? Quanto tempo que eu fiquei com meses ruins em sequência? Foram, sei lá, 4 meses. E eu tive que usar da minha reserva para isso. Tá bom, talvez eu deva deixar um pouquinho mais. A gente viu muito agora na pandemia, muita gente revendo esse tamanho, porque falou, tá, agora eu entendi a incerteza que todo mundo falava e eu senti na pele, então eu quero ficar mais confortável. Então, a nossa dica nesse momento para definir se são 3 meses, ou 12 meses, ou 24, ou quanto for, pense nas situações mais tensas mesmo que vocês já passaram para conseguir chegar nesse valor do quanto que eu coloco dentro dessa reserva. E também não tem nada que garanta não. A gente pode mudar os planos. Eu posso deixar 6 meses hoje e daqui, sei lá,
um tempo, eu tenho filhos, falo, tá, acho que tá na hora de eu aumentar minha reserva, ou sei lá, acontece alguma coisa na minha família, eu quero ter mais segurança. A gente pode ir revendo isso ao longo do tempo, e é super bom fazer essas revisões de planos e de objetivos e de tamanho das coisas de tempos em tempos. Tá bom, falei do quanto eu deveria ter, agora eu vou falar um pouco das características de investimento. A reserva, ela tem, quando eu falo da parte técnica do investimento, ela tem 3 características principais. A primeira delas ela não pode ser uma reserva cara, porque como a gente falou, ela é super simples. Se eu estou pagando caro, eu vou estar comendo literalmente da minha rentabilidade. O que é barato e o que é caro para essa reserva? Acima de 0,3% ao ano de custo para essa reserva já é uma reserva cara. E sabendo que eu consigo pagar zero. Então, depois eu vou falar os tipos de investimento, mas ter esse parâmetro dos custos entre 0 e 0,3%. Acima disso já está caro, faz sentido ver algum outro tipo de investimento. Segunda característica principal desse tipo de investimento, que depois a gente vai falar o tipo de investimento para investimentos de curto prazo, é a questão do risco. Não pode ser um investimento que oscila de um dia para o outro. Ele tem que ser aquele tipo que cresce todos os dias um pouquinho. Por quê? É uma reserva que precisa me dar tranquilidade. Se um dia eu tenho 100, no outro eu tenho 80, no outro eu tenho 70, no outro eu tenho 100 de novo, isso não me dá tranquilidade. Se eu preciso do 100, que era o quanto estava na minha cabeça, e eu tenho 70 no dia que eu precisei, eu vou ter que conseguir esse dinheiro de outro lugar. Então, ela não cumpriu a função dela. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro é custo, segundo é risco, e o terceiro é algo que no mundo dos investimentos a gente chama de liquidez. O que é liquidez? É a disponibilidade do dinheiro. Quão rápido eu consigo ter meu dinheiro de volta para mim? Então, para quem já conhece um pouco dos investimentos, sabe que tem investimento que eu tenho que deixar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ou, se eu pedir, eu consigo ter o dinheiro no mesmo dia de volta. Como é uma reserva para me dar essa tranquilidade, se eu precisar ter acesso a ela, eu preciso ter acesso a ela, eu não consigo deixar minha reserva em algo que me prenda por 6 meses. Se eu precisar hoje, e eu precisar tirar desse lugar que está com 6 meses, eles vão tirar toda a minha rentabilidade. Por exemplo, eles colocam penalidades, enfim, aí varia de cada tipo de investimento e de cada lugar que a gente está investindo. Então, essas são as 3 características principais. Vejam que eu não citei rentabilidade. Essa reserva não é a reserva que a gente busca o maior retorno, o maior ganho, porque não é o objetivo dela. Nem por isso eu não deveria me preocupar com rentabilidade? Também não. Acho que existem opções de investimento que a gente consegue ter ganhos maiores. Desculpa. Ganhos maiores, mas ao mesmo tempo garantir as outras 3 pontas da equação do que é importante a gente estar olhando. Então, alguns tipos de investimento que se enquadram dentro dessas características. Hoje em dia, com a taxa de juros que a gente está, é até prudente falar, a poupança é uma que se enquadra e que também não está dentre os piores investimentos. Então, se você está na poupança, na situação que a gente está hoje, que hoje a nossa taxa de juros está em 2,15, 2,15? Né? Até onde eu fiquei sabendo, estava 2,25, não sei se caiu 2,25, é 0,75, 0,75. 2,15 é o CDI, olha que louca. Tá bom. Com a taxa de juros no nível que a gente sabe que está hoje, que está em 2,25, a poupança é uma opção interessante para esse tipo de investimento. Acho que eu não sei se a gente vai entrar muito nesse detalhe, talvez não faça muito sentido. Mas tem outros tipos de investimento que rendem mais do que a poupança e que também fazem sentido nesse momento. Então, a gente vê muito as contas digitais. Então, a conta do Nubank, a conta do Banco Inter, essas contas têm rentabilidades interessantes. Outras opções, tem muitos CDBs. O que é um CDB? Um CDB é eu emprestando dinheiro para o banco, e esse é o nome do contrato que permite que isso aconteça. Então, o CDB, eu empresto dinheiro para o banco com liquidez diária. O que é liquidez? É o quanto eu consigo ter meu dinheiro rápido de um dia, então no mesmo dia. Então, a 100% do CDI, que é uma boa rentabilidade para esse tipo de investimento. E também tem os fundos DI, que é um outro tipo de produto, que também vende nas corretoras, e tem muitas que estão fazendo promoções agora do tipo, invista nesse fundo DI com taxa zero. Então, eles também são opções interessantes. E também tem o Tesouro Selic, que é quando eu empresto meu dinheiro para o governo. Com essas quedas, com a taxa de juros que a gente está hoje, talvez o Tesouro Selic não seja o melhor dentre todos esses que eu falei, mas ele é o mais seguro.
Então, vai muito do conforto do tipo, quanto que eu quero me sentir mais tranquila. A diferença de rentabilidade é bem mínima entre eles, a gente não está falando de nada muito gritante. Mas é sempre importante falar que existe uma diferença. Então, acho que quando a gente pensa nas reservas, na reserva de emergência e até na de curto prazo, esses tipos de investimento fazem sentido. Acho que eu tagarelei muito, Vicky, se você quiser Não, assumir. não, é maravilhoso, sim. Eu tô pensando que acho que seria legal trazer o que é a Selic, porque se as pessoas não souberem, vai ficar cheio de interrogações e a gente não vai complicar mais. Eu quero deixar mais simples, que é essa taxa de juros que a gente sempre vê no jornal, que tipo, o Copom ou o Banco Central baixou a taxa de juros, baixou a Selic, o que é isso? O Copom, então, esse órgão que parece que é quem é essa mão invisível que mexe na taxa de juros, é o Comitê de Política Monetária, que, enfim, é um órgão que define a cada 45 dias para quanto que deveria ir a taxa de juros do nosso país, pensando em qual que é a meta da inflação e o que tem a ver uma coisa com a outra. Então, essa taxa de juros que norteia todos os investimentos, mas todos não, né? Enfim, norteia o mercado financeiro, a maioria dos investimentos e também o custo das dívidas, né? Norteia tudo que envolve juros no país está de alguma forma relacionado com a Selic. E o que tem a ver, para que ela serve? Como ela norteia os juros dos empréstimos, principalmente no país, ela acaba norteando para onde que vai o nível de consumo das pessoas, porque significa quanto que vai ficar mais caro pegar o empréstimo, quanto que vai ficar mais caro um financiamento, juros, enfim, de cartão de crédito, etc. Então, por que ela tem a ver com a inflação? Se a gente tem uma taxa de juros que vai nortear o custo das coisas, né, o custo dos juros, os custos dos empréstimos, ela vai ajudar a influenciar o quanto que as pessoas vão consumir mais ou menos. Então, quanto mais cara ela tá, mais alta, teoricamente, menos as pessoas vão consumir. E isso dá uma segurada na inflação, porque a inflação, o que é? O aumento do preço das coisas com o tempo, que foi o que a Aninha comentou lá atrás, que é, inclusive, por isso que a gente tem que investir, para proteger o nosso dinheiro dessa perda de poder de compra que ele pode ter, né, caso as coisas fiquem mais caras. Então, se as coisas vão ficando um pouquinho mais caras, porque a Selic, nesse exemplo, subiria, as pessoas consumiriam um pouco menos e cairia um pouco a inflação. Então, é uma forma desse Copom, do Comitê de Política Monetária e do Banco Central, conseguirem manter a inflação dentro da meta. Então, por que, por exemplo, agora a gente está passando por essa crise, a Selic está caindo mais rápido do que ela já estava caindo nos últimos anos? Porque é uma forma de estimular o consumo, é uma forma de estimular a economia e por isso que, enfim, a gente não está vendo a inflação subir muito, porque a gente teve uma perda de consumo, a gente teve uma perda de produção, então é uma forma de estimular isso para meio que voltar, né? Então, inclusive, seria bom, de certa forma, a gente ver a inflação subindo, porque significa que o mercado está voltando, que as pessoas estão voltando a consumir e que o nível enfim, da indústria está voltando também. Então, é uma forma da Selic sempre conseguir levar a inflação para onde o Banco Central quer que a inflação vá, né? Para onde está a meta da inflação. Mas, enfim, voltando na Selic, essa, enfim, é uma taxa de juros, a gente não precisa entrar em todos os usos dela, que acho que vai complicar mais, mas basicamente é uma taxa de juros que norteia muito o funcionamento dos investimentos, principalmente de renda fixa, que são esses que têm um contratinho de como que vai funcionar a rentabilidade, né? Ela também influencia as ações, mas aí por outros motivos, né? Porque ela influencia o mercado e, enfim, as empresas estão no mercado e cada uma tem uma relação com se o dólar subiu, não necessariamente é bom para todas ou para, enfim, para algumas, Selic também. Então, para ações ela impacta, mas de outra forma. Então, nesses exemplos que a Aninha deu, de quais investimentos são bons para reserva de emergência, ela comentou, por exemplo, do Tesouro Selic, das contas digitais, dos fundos DI e do CDB. Todos eles, de alguma forma, têm a ver com a Selic. Então, por exemplo, ela comentou do custo de 0,3%, que é o máximo que a gente poderia pagar numa reserva de emergência. Acho que para a gente ter um parâmetro disso é o fato de que o Tesouro Selic, que é esse que é o mais simples, que ela comentou, que é mais seguro, inclusive, do que a poupança. O que é o Tesouro? É você emprestar dinheiro para o governo, literalmente. Assim como na poupança e no CDB você está emprestando para um banco, no Tesouro você está emprestando literalmente para o Tesouro Nacional. E quando a gente investe no Tesouro, existem outros tipos, a gente vai falar deles, mas o Tesouro Selic, a rentabilidade dele é atrelada à Selic. Então, se hoje a Selic está 2,25, seu gatinho, ele vai render esses 2,25 no ano, mas existe um custo, que é a taxa de custódia do Tesouro Selic, que é de 0,25 ao ano.
Então, que é de 0,25% ao ano. Então, daí que a gente tira, tipo, o que é caro, o que é barato. E, e existem investimentos que não vão ter taxa. Então, por exemplo, os fundos DI, que são esses que ela comentou, ou na própria conta digital, muitas vezes não vai ter taxa nisso. Ou no fundo DI vai ter uma taxa muito baixa. Então, é para a gente entender de onde vem essa referência. Enfim, acho que é uma forma da gente fechar essa parte de que a gente está emprestando dinheiro para o governo ou para um banco através da poupança ou do CDB. Só um último disclaimer, acho que a poupança, ela rende uma vez no mês. É o que a gente chama de aniversário da poupança. Ela não rende um pouquinho todos os dias. Então, se você deixar lá por 29 dias e não deixar fechar o mês, não rendeu nada o seu dinheiro nesse período. Essa acho que é a principal diferença em termos de como funciona a rentabilidade da poupança versus do Tesouro Selic. Mas, enfim, todas essas são boas opções. E entrando na outra reserva, que você comentou da viagem daqui a 1, 2, 3 anos, dependendo do horizonte de tempo, se for literalmente daqui a um ano, não pode ser a mesma reserva, o mesmo investimento que você faz para sua reserva de emergência. Às vezes a gente tem uma sensação de que tem que colocar em tipos muito diferentes de investimento, tem que ter uma super estratégia por trás, mas assim, se for para daqui a 1, 2 anos, isso ainda é curto prazo no mundo dos investimentos. Então, vou só colocar mais um aí que, tipo, essa reserva também faz sentido. Desculpa, esses investimentos da reserva de emergência também fazem sentido para um investimento, um objetivo que é de curto prazo. Se você está pensando em 3 anos, 4 anos, seja uma viagem um pouquinho mais longa ou um filho um pouquinho mais cedo, existem os investimentos que são de renda fixa, que são um pouquinho mais, tem um vencimento um pouquinho mais longo. Então, agora a gente está em 2020. Existem, por exemplo, tesouros prefixados, que é um outro tipo de tesouro, que tem um vencimento um pouquinho mais longo. E por que isso é bom, né? Por que faria sentido sair do Tesouro Selic para um tesouro prefixado, por exemplo, ou um CDB prefixado, que é esse que ao invés de eu estar investindo para o tesouro, eu estou investindo para o banco. Mas eles têm um contrato bem parecido. Porque risco e retorno estão sempre muito atrelados no mercado financeiro. Então, e risco não é simplesmente, existem vários tipos de risco, né? Não existe só o risco de meu dinheiro sumir ou de a minha ação cair. Existe o risco de liquidez, por exemplo, que é o conceito que a Aninha trouxe, que é quanto tempo eu conseguiria ter esse dinheiro de volta sem perda, né? Um exemplo, acho que mais básico disso é uma casa. Se eu quero vender minha casa amanhã, olha, até é possível, mas eu vou ter que diminuir tanto o preço dela para alguém conseguir vender rápido. Então, esse é o risco da liquidez. Para eu ter que ter ele antes, né? Para eu conseguir vender mais rápido, eu perco rentabilidade ou eu perco alguma coisa. Então, por que eu estou falando isso? Esse tesouro prefixado que teria um vencimento um pouquinho mais longo, tipo um que vence em 2023, por exemplo, 2024, eu tenho uma rentabilidade um pouquinho maior do que um tesouro Selic, porque eu estou teoricamente prometendo deixar meu dinheiro por um pouquinho mais de tempo, então eu estou abrindo mão de um pouco da minha liquidez para eu ter um retorno maior. E por que me pagam mais? Nesse caso do tesouro seria o governo. Por que eles me pagam mais por isso? Porque eles estão tendo uma garantia de que eles vão ter esse dinheiro por um pouco mais de tempo. Então, essa troca sempre de por quanto tempo eu vou deixar você usar meu dinheiro e eu quero que você me pague um pouco mais por isso, porque eu estou abrindo mão de usar esse dinheiro agora, por mais tempo. E aí, o pulo do gato, né, o único pulo do gato em relação a esse tesouro é que, teoricamente, eu consigo ter liquidez dele a qualquer momento. Se eu tiver um tesouro prefixado agora, eu consigo vender ele e ter esse dinheiro de volta amanhã. Só que ele está oscilando no meio do caminho até o vencimento. Então, se eu comprei um tesouro hoje, que vence em 2024 ou 2023, eu sei quanto que ele vai render até o vencimento. Se eu deixar ele até o vencimento, tá tudo tranquilo. É um prefixado que rende 5% ao ano. Vai render 5% nesse ano, depois 5%, aquele conceito dos juros compostos, né? No próximo ano e tal. Só que no meio do caminho ele vai oscilar quase igual uma ação. Então, o ponto é a gente saber, acho que a nossa principal dica nesse sentido é saber mais ou menos do ano em que a gente pretende usar esse dinheiro, no caso de um investimento que não é de super curto prazo, né, uma coisa de médio e longo, porque daí a gente consegue, no caso do Tesouro e dos CDBs, que são esses investimentos que já são mais prefixados e têm uma data de vencimento, eu conseguir atrelar o ano em que eu quero usar esse dinheiro com o ano do vencimento daquele título. Porque daí, como ele vai oscilar no meio do caminho, no caso do Tesouro, eu não preciso tirar esse dinheiro no meio dessa oscilação, que aí acontece o que a Aninha falou, que daí eu posso tirar menos do que eu coloquei, inclusive no meio do caminho. E no caso dos CDBs,
Normalmente, quando eles são prefixados, tem uma punição para você pegar ele de volta antes do que você combinou. Então, muitas vezes, por exemplo, o banco vai te devolver o dinheiro que você investiu sem nenhuma rentabilidade. Tipo, olha, como você não cumpriu o acordo, você tirou antes do vencimento, eu devolvo seu dinheiro, mas eu não vou te remunerar nada por isso, não vai ter nada de rentabilidade, que no fim é uma perda, né? Porque você deixou de ganhar, você poderia ter ganhado pelo menos um tesouro, enfim, um Selic, uma taxa Selic nisso. Então, enfim, para o médio prazo, normalmente os prefixados são melhores, tanto CDBs quanto tesouros. Mas aí quando a gente entra nas questões mais de longo prazo, de novo, eu vou bater na tecla, não tem muito uma fórmula mágica. O que eu trago de mais importante é que aí torna-se mais importante ainda a questão de entender a inflação. Porque se eu tô falando daqui 30 anos, daqui 20 anos, eu não tenho a menor ideia de como as coisas vão estar. Tipo, sabe, a gente já viveu, para quem é um pouco mais velho viveu, né? A gente estudou questão de hiperinflação, que as coisas, os preços cresciam absurdamente de um mês para o outro. Então, quando você tem situações desse tipo, e nada garante que a gente não vai entrar em cenários assim no futuro, eu espero que não. Não estou fazendo aqui uma previsão Profecia. distópica, mas enfim, a gente sabe que pode acontecer. A gente precisa se preocupar com isso. E existem tipos de investimento que conseguem dar mais tranquilidade nesse sentido para a gente no futuro. Eu quero falar de 2 tipos que é importante e interessante entender para investir mais para o longo prazo, para dar um pouco mais de gama de conteúdo para vocês. Mas, de novo, eu boto na mesma tecla que a gente falou no começo. Se você está no começo, aprende o começo mesmo, aprende da reserva e depois pensa nos outros investimentos. Mas, falando do de longo prazo, existe tipos de investimento que garantem por contrato, que nem a Vicky estava falando, uma rentabilidade acima da inflação, independente de quanto a inflação vai estar. Ela vai te pagar IPCA, que é um tipo de título o tipo de índice que mede a inflação, mais alguma coisa. Isso independente se o IPCA for 0,1 ou se o IPCA for 300 milhões. E esses títulos acabam sendo bem longos. Então, tem título que vence em 2050 que te garante uma rentabilidade real. Se eu estou pensando numa aposentadoria perto desse período, é um título que faz sentido. E aí tem tanto você conseguindo comprar esses tipos de títulos do governo, ou até também de bancos e de empresas que vendem essa dívida para a gente. Então, acho que esse é um tipo super interessante quando a gente pensa para o longo prazo. Inclusive, quando a gente pensa em previdência privada, que se fala muito para aposentadoria, dentro dos fundos de previdência privada tem muito desse tipo de papel. Então, vai ter dentro dele esses títulos que rendem IPCA mais alguma coisa. Mas eu acho que também é super importante falar de renda variável. Eu não vou entrar muito no detalhe de renda variável, mas a mensagem que eu quero trazer é que a renda variável é o único tipo de investimento que a gente tem hoje no país, que a gente consegue captar crescimento do país. Por quê? Se as empresas estão crescendo, de alguma forma, elas vão valorizar. Tem oscilação no curto prazo? Tem especulação? Tem tudo isso. Mas se eu acredito que as empresas vão crescer e continuar tendo lucro, com o passar do tempo, isso vai refletir no preço da ação e no pagamento de dividendo, que é tipo a distribuição do lucro dessa empresa para você. Então, por que eu trago isso? Porque, tipo, por mais que você não acredite no Brasil, você consegue investir em outras empresas de outros países. Então, você consegue investir, por exemplo, nas empresas dos Estados Unidos. Ou, se eu acredito no Brasil, consigo investir nas empresas do Brasil. Então, é um tipo de rentabilidade que é bem diferente das outras que a gente falou e que é super interessante de ter quando a gente pensa no longo prazo. Se eu não acho que, sei lá, o Brasil vai virar... Eu nem sei o que seria o Brasil não crescer, não consigo pensar nesse cenário, gente, desculpa, eu sou muito otimista. O Brasil vai crescer, então, tipo, as empresas vão acompanhar esse cenário e é interessante ter esse tipo de rentabilidade na carteira. Acho que para finalizar essa questão dos planos, tá bom, eu começo só com a reserva ou já ponho reserva e aposentadoria? Guardo para reserva primeiro e depois penso nas outras? De novo, é outro assunto que não tem certo ou errado. Eu vou falar a minha visão pessoal, Vicky, se você quiser compartilhar a sua. Eu montaria a reserva de emergência primeiro, antes de pensar em qualquer outra, deixaria ela completa. O como eu faço com os meus objetivos é que a partir daí eu começo a mesclar
os outros investimentos com a minha aposentadoria. Então, eu guardo todos os meses um pouquinho para a minha aposentadoria e para os outros objetivos que eu tô tendo. Igual você, eu também pensei muito nisso, de, tipo, ter uma reserva para viagem. Então, eu fui, tipo, montei minha reserva de emergência inteira, aí eu comecei a montar minha reserva da viagem junto com a aposentadoria, e como eu tô no começo da minha vida, eu não guardo a maior parcela para aposentadoria ainda, eu guardo mais para minha de viagem. Completei a de viagem e vou para o meu próximo objetivo. E o ideal é que, com o passar do tempo, você vá aumentando o quanto você guarde da aposentadoria para chegar lá na frente e você conseguir ter o quanto que te deixa confortável para, enfim, para viver esse momento da vida. Mas eu acho que não tem muito certo ou errado nesse modelo, eu acho que é a minha experiência pessoal. Não sei, Vicky, se você faz igual, você faz diferente, mas é um pouco. Eu frisaria montar reserva de emergência primeiro e depois acho que dá para fazer de vários jeitos. Sim. O que eu faço, primeiro eu também, reserva de emergência, a gente vê às vezes as pessoas falando, mas eu quero também investir para longo prazo, e dá uma sensação, a gente começou a conversar sobre isso faz pouco tempo, de que tem uma ansiedade, de que parece que é simples demais fazer reserva de emergência, e às vezes a gente sabe que demora anos para montar a reserva de emergência, dá uma sensação de que você já tem que estar investindo em outras coisas, de que está muito básico, que você não está avançando, mas calma, tipo, pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos a reserva de emergência primeiro. E aí, para as outras, é o que a Aninha falou, a minha percepção pessoal, a minha forma de fazer, eu defini um valor mínimo ou um percentual mínimo que eu quero que vá para a minha aposentadoria. E aí, o que eu poupo, além disso, vai para as outras coisas. Mas, por exemplo, se em algum mês, se eu ganhei menos ou se eu gastei mais, sei lá, o básico, sempre eu poupo, é o da aposentadoria, é o do longo prazo. E aí, o que fica além disso é o que eu invisto para os meus outros objetivos. Então, eu trato esse valor que eu poupo para o longo prazo como se fosse. Quando você contrata uma previdência privada, é um valor que sai da sua conta, né? Tipo, que lhe debita e que, enfim, você literalmente paga como se fosse um boleto mensal. E eu trato dessa forma. Então, se eu tiver que deixar de poupar um pouco naquele mês, ou se eu tiver que investir um pouco menos naquele mês, eu vou tirar meu jeito de poupar. Eu tiro dos meus objetivos de curto prazo e médio prazo, porque eu trato a parte da aposentadoria como uma coisa mais sagrada, assim, a menos que, enfim, eu tenha que mudar meu padrão de vida, eu vou repensar o quanto que eu estou poupando, mas porque eu, assim, me conhecendo, tenho muito medo de eu falar, não, esse mês eu vou poupar um pouco menos por causa disso, esse mês eu tenho um objetivo X, eu quero investir mais para ele. E assim, como a aposentadoria ela é uma coisa longe, a gente não se identifica muito, né, com a Vitória que tiver 70 anos de idade, ou a Aninha que tiver 80 anos de idade. Como é difícil o nosso cérebro entender quem é essa pessoa, então é muito fácil a gente achar desculpa para não investir para ela. Então, eu trato isso como uma coisa que assim, ó, não, isso aqui eu não mexo, isso aqui é o valor mínimo que eu todo mês eu quero colocar para isso. E aí, eu acho que tem uma diferença, porque nós duas somos CLTs hoje, enfim, acho que a linha PJ, mas enfim, a gente tem uma renda fixa, né? A gente não é freela. Então, nesse sentido, eu acho que vale uma reflexão de quem, né, de quem for freela que está fazendo o curso, de entender, então, como que funcionaria para vocês essa questão de quanto que é o mínimo que eu vou investir por mês, porque a gente sabe que a renda não é estável, né? Então, quando é um mês com, a gente fala, né, de mês de vacas magras ou de vacas gordas, ver como lidar com essas diferenças. Quando vier mais, então colocar mais. Quando vier menos, qual que é o mínimo que dá para investir, para onde que vai isso. Acho que aí sim é uma reflexão que, enfim, depende muito do contexto de cada um. E eu só queria completar com 2 conceitos rápidos, rapidinho, Denise. Que um deles é a que a Aninha comentou de fundos, tanto os fundos DI, que seriam para reserva de emergência ou objetivos de curto prazo, quanto para o longo prazo. Existem muitos tipos de fundos. E o que são esses benditos fundos? Eles funcionam como se fosse um condomínio, como se fosse não. São várias pessoas que são os cotistas do fundo, que seriam, nesse caso, os moradores do prédio, e tem alguém que administra esse dinheiro, esse bolo de dinheiro que todo mundo colocou um pouco, que seria tipo o síndico, que é o gestor do fundo. Então, essa é uma pessoa que, literalmente, o trabalho dela acorda de manhã, vai trabalhar, é justamente gerir esse dinheiro que está nesse bolo. E aí existem muitos tipos. Existem os fundos, que são os DEI, que a Aninha falou, que são os mega simples, que justamente por isso eles não podem ser muito caros, porque eles não são sofisticados. É basicamente colocar nos investimentos que a gente falou. Essa pessoa vai colocar em CDB de liquidez diária, em Tesouro Selic. Não é muito complexo, então não pode ser muito caro, porque não é uma gestão difícil. E aí vai aumentando a complexidade dos tipos de fundos. Existem fundos só de renda fixa, que
essa gestora ou esse gestor vai comprar vários títulos diferentes de renda fixa, vai fazer esse bolo, que vai buscar ter uma rentabilidade desse grupo de investimentos que essa pessoa montou. Existem fundos só de ações, que essa pessoa vai literalmente ficar decidindo quais ações ela vai comprar para colocar nesse bolo de dinheiro dos cotistas. Existem fundos mistos, que tem tanto renda fixa quanto renda variável, fundo multimercado, que tem investimentos de vários mercados, ou vários países, ou vários tipos de investimento. Enfim, é todo um mundo à parte. E aí, acho que no fim do dia o que a gente tem que entender é quanto custa a gestão desse fundo, né? E existem vários comparadores, se vocês quiserem pesquisar, existem comparadores de rentabilidade gratuitos na internet, é só procurar comparação de fundos. Existem várias formas da gente achar a rentabilidade desses fundos e quanto que eles custam, né? Porque o custo ele come um pedaço da rentabilidade, então a gente tem que entender se está sendo muito caro ou não. Então, quanto mais complexa for a gestão do fundo, faz sentido ser um pouquinho mais cara a taxa de gestão, mas a gente quer que vocês fiquem atentos, que existem fundos com taxas de 3%, 4% ao ano, 5%, e às vezes nem a rentabilidade cobre isso. Então, assim, está sendo mais caro do que está te trazendo lucro. Então, a gente tem que ter essa malícia de entender quanto que rende versus quanto custa, e para a gente, enfim, não colocar dinheiro numa coisa que vai, no fim do dia, vai parecer sofisticado, porque é um fundo, mas daí, no fim, não tem rentabilidade, e, enfim, a gente não presta atenção. Então, acho que é importante isso. E outra foi uma palavrinha que a Aninha falou, que é CDI. Quando vocês forem investir, vocês vão ver, por exemplo, no site da corretora ou até no próprio no banco que vocês tiverem, os investimentos são muitas vezes avaliados ou a rentabilidade deles é apresentada como X% do CDI. O que é isso? O CDI, acho que não vou entrar em muitos detalhes, mas ele é uma taxa que está sempre muito perto da Selic. Então, se hoje a Selic está 2,25, o CDI deve estar 2,15, 2,20. É sempre muito perto, um pouquinho abaixo. Isso é uma forma de transformar os investimentos de renda fixa todos na mesma base de comparação, de certa forma. Então, se hoje o CDI está 2,20, vamos dizer, 100% do CDI é 100% de 2,20, é 2,20. Então, se rende 100% do CDI, rende 2,20. Se em algum momento a Selic for para 10 e aí o CDI for para 9,9, então 100% do CDI nesse momento vai ser 9,9, 9,9% ao ano. 70% do CDI é 0,7 vezes quanto tiver o CDI. Então, acho que só para fechar, como a gente sabe que os investimentos mais seguros do país, mais simples, que no caso seriam o Tesouro Selic ou as próprias contas digitais que rendem 100% do CDI, se a gente sabe que o mais básico que tem no mercado e mais seguro rende 100% do CDI, essa é outra coisa que a gente tem que criar essa malícia de que, pô, se rende menos do que 100% não faz sentido. E a gente vê muito gerente de banco oferecendo produtos que rendem menos de 100% do CDI, dá vontade de esganar, a gente fica revoltada, mas acho que é outra coisa que a gente tem que criar essa malícia de, pô, 100% do CDI é o que eu tenho sem risco. Se eu quero ter mais do que 100% do CDI, se eu quero ter mais do que 100% de quanto que é a Selic hoje, eu entendo que vai ter um risco a mais, seja um risco de ter um pouquinho menos de liquidez, ou de ser uma ação que, enfim, vai oscilar, ou, enfim, ser um tipo de investimento que vai render um pouco mais, aí faz sentido eu ter um pouquinho de risco, mas não faz sentido a gente ganhar menos do que 100% de CDI, se alguém oferecer isso pra gente, a gente não pode cair. Acho que é meu último ponto. E, enfim, para o longo prazo, é isso que a Aninha falou. Acho que não tem certo e errado. Tem renda variável, tem o título do tesouro, que é esse tesouro IPCA, que é maravilhoso para o longo prazo. E, enfim, acho que isso daí é uma outra conversa, porque rende mais uma aula inteira se a gente for ficar falando de investimento para o longo prazo, mas acho que o básico está coberto. É um assunto muito vasto e muito complexo. Não dá pra gente falar sobre tudo aqui. Deu até uns nó na minha cabeça aqui, vendo os números que a Nazaré. Mas eu só uma última pergunta que eu queria fazer para vocês. Assim, eu acho que eu sou talvez uma exceção assim da minha área de atuação, designer, humanas, porque eu gosto muito de fazer contas e fazer planos, e planilhas e me organizar financeiramente. Então eu já fiz essas contas que a Aninha falou, você tem que ter um número para saber quanto você vai investir. Eu já fiz 1 milhão de vezes e todas as vezes eu fico meio desesperada. Porque, assim, cada meta tem uma quantidade de dinheiro que eu preciso guardar, investir por mês. E aí, quando soma tudo isso, dá praticamente tudo que eu ganho, sabe? Assim, eu falo, gente, se eu quiser alcançar todas as minhas metas enquanto eu estiver viva, eu vou precisar triplicar quanto eu ganho. Tipo, é muito angustiante, assim, ver os números. E aí, quando eu tava me preparando para fazer esse tema,
eu resgatei os meus números da aposentadoria e eu pensei, tá, vou pensar que eu, daqui a 30 anos, vou pensar numa renda de 7 mil reais, considerando que eu vou precisar ter muita grana, porque é muito caro pagar todas as coisas que um idoso precisa pagar, e considerando com a inflação e tudo isso que a gente falou, se eu precisar 7 mil reais por 30 anos, quanto que eu preciso começar a economizar agora? Aí eu fiz as contas. E aí eu cheguei no número de que eu vou precisar 360, 360 meses até lá, economizando 7 mil reais. Isso vai dar 2 milhões 520 mil reais. Aí eu falei, gente, para eu conseguir chegar em 2 milhões 520 mil reais, eu vou precisar economizar por mês 6 mil reais. Enfim, as contas talvez tenham ficado meio confuso, mas a conclusão que eu cheguei foi, para eu conseguir garantir essa renda de 2 milhões até os meus 65 anos, eu vou precisar juntar todos os meses 6 mil reais, sem contar com os sonhos menores da viagem, do filho, do carro, da casa também, que vai aparecer no meio do caminho. E aí eu acho que dá essa angústia de, tipo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca vou chegar nesse número, eu nunca vou conseguir pagar minha aposentadoria. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, e principalmente pensando nos autônomos, né? Que, cara, a gente realmente não tem algo garantido vindo do governo, que se for ficar esperando o governo salvar as nossas vidas, vai ser um desastre. Então, como um conselho que vocês dariam para os autônomos que precisam garantir a aposentadoria sozinhos e também quando fazem as contas também ficam meio angustiados, tipo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu entendo muito essa angústia. Tipo, a primeira vez que eu fiz as contas também eu falei, quê? Tipo, não fecha, igual Nazaré de novo, assim. Hã? Mas eu acho que falta uma coisa nessa equação que é muito importante. Eu não sei se você considerou isso na sua conta, me desculpa se você tiver, me corrige. Mas isso só reforça ainda mais a necessidade da gente investir. Porque não é simplesmente pegar esses 2 milhões e dividir por X meses até os 65 anos. A rentabilidade e investir ajuda muito, acelera muito quanto que a gente pode, tanto quando que a gente vai chegar nesses 2 milhões ou quanto a gente vai ter realmente aos 65 anos, né? Ou eu posso querer ter os 2 milhões mais cedo, ou eu posso continuar investindo até os 65 e ter mais do que isso, enfim, eu tiver uma rentabilidade. Então, só um, um exemplo simples. Eu sei que hoje a nossa Selic está baixa, está 2 e pouco, mas pensando num investimento que rende 10%, só para a gente ter uma conta, eu não lembro de cor, Aninha, me corrija se eu estiver errado, mas a gente dobra o quanto a gente tem em 10 anos. 5. Então, 5. Então, eu sei que hoje é difícil a gente ter uma rentabilidade assim, porque a nossa Selic está muito baixa, mas só para a gente ter uma base de comparação, há alguns anos, 6 anos mais ou menos, a Selic estava 14%. Sei que a gente tem que olhar a inflação, porque a inflação, né, o que realmente rendeu é quanto que rendeu acima da inflação. Mas se a gente conseguir investir, vou dar um exemplo super básico, por longo prazo, esses tesouros que a gente comentou, Tesouro IPCA. Existe hoje o tesouro que rende IPCA mais 3, IPCA mais 4. Isso significa que a gente consegue, além de garantir o nosso poder de compra com a inflação, a gente ainda tem uma rentabilidade real, que pode ser de 3%, 4%, 5%. E, e isso acelera muito o nosso. Não que acelera no sentido. A gente não gosta de deixar de jeito nenhum o estereótipo de que vou investir e multiplicar meu dinheiro e que dá em árvore. Tipo, não é tão simples, leva tempo e, enfim, é um processo longo. Mas por isso é tão importante a gente investir, porque isso transforma esse processo de investir para o longo prazo menos pesado, sabe? A gente tem os juros e o tempo trabalhando a nosso favor. Então, se a gente fizer as contas depois, a gente pode até fazer, mas demoraria menos para você chegar nesse valor, ou você poderia investir talvez um pouco menos, mas conseguiria chegar no valor mesmo assim, porque você teria ainda uma rentabilidade. E acho que meu último ponto é que eu não pensaria, pelo menos foi como que eu lidei com isso a primeira vez que eu fiz essa conta, eu não pensaria em investir para todas essas coisas de uma vez. Porque daí realmente você fala, tá, tudo que eu ganho eu vou ter que investir, então eu vou ter que comer ar e água, né? Porque eu não vou viver, não dá para. Então eu pensaria em investir para uma ou duas coisas por vez, para você não sentir que você tem que, pelo menos no começo, quando a sua renda estiver melhor, aí beleza. Mas se no começo a gente ganha menos, não pensar em, eu tenho que fazer reserva de emergência, a do filho, a da viagem de aposentadoria. Tipo, faz a de emergência primeiro, depois
pensa qual que é o mínimo que dá para pôr pro longo prazo, e tudo bem, no seu exemplo, você falou de 7 mil por mês, pensa que ao longo da sua vida você provavelmente vai ter uma renda maior no futuro. Então, se hoje não dá para ser 7 mil, se dá para ser 2 mil, e aí colocar a sua da viagem, beleza. Depois você, quando for aumentando sua renda, você aumenta quanto você coloca de longo prazo, para aposentadoria, porque esses 7 mil são uma média, né? Nossa renda não vai ser a mesma a vida inteira. Então, quando você ganhar seus 15 mil, talvez você consiga mais do que 7, por exemplo. E aí o ponto, acho que o pulo do gato final é pensar em quanto vai ser seu padrão de vida, porque isso que vai ditar quanto você consegue poupar, além da sua renda, óbvio, o nosso padrão de vida não subir junto com a nossa renda, porque assim a gente nunca vai conseguir aumentar o quanto, proporcionalmente, o quanto que a gente está poupando. Então, são várias alavancas que a gente tem que mexer ao mesmo tempo, mas acho que para diminuir a ansiedade, eu diria isso, de tipo, não pensar que você tem que ser os 7 mil todo mês, porque a sua renda vai mudar e seu padrão de vida vai mudar. Então, no futuro, você vai conseguir compensar um pouquinho e não querer investir para tudo de uma vez, talvez. Eu tenho um ponto que eu acho que pode. É mais uma provocação, na verdade. Porque eu me vejo pensando muito nisso. É de. Eu vejo esse momento da aposentadoria não necessariamente como eu parei de trabalhar completamente e nunca mais vou fazer nada e vou só viver. Tipo, provavelmente eu vou chegar nesse momento e eu vou estar fazendo alguma coisa que me dê muito mais prazer do que necessariamente me dê dinheiro. Só que provavelmente ainda vai dar alguma grana. Então, tipo, eu acho meio, pelo menos no mundo que a gente vive hoje, na estrutura, tipo, meio surreal pensar que a gente vai estar completamente sem nenhum tipo de renda aos 65. Se você tivesse me falado que esse é o seu objetivo aos 85, beleza. Mas 65 é muito novo ainda. Tipo, sei lá, eu vejo meus pais, sabe? Eles estão super ativos, estão fazendo um monte de coisa. E, tipo, se a gente for olhar por esses desenhos, tipo, tá na hora deles pararem e, tipo, não vou fazer mais nada, sabe? Então, acho que é refletir também em cima disso. É talvez uma mudança de tipo de trabalho. Tipo, obviamente, eu vejo o meu ritmo de vida hoje, eu falo, se eu tiver com esse ritmo de vida aos 65, eu não chego aos 65. Mas, tipo, provavelmente eu vou estar fazendo alguma outra coisa que vai me dar algum tipo de renda e que vai também ajudar a não usar todo o capital, o dinheiro que eu juntei. Então, você tem um pouquinho de entrada que você não precisa resgatar todos os meses. Então, acho que também é uma reflexão interessante. Faz sentido, Denise? Faz super sentido. Para mim, pelo menos, faz sentido. Eu espero que as pessoas que estão escutando também façam. Porque eu acho que é isso. Esse tema você tem que ir consumindo em doses homeopáticas. E aí, aos poucos, as coisas vão fazendo mais sentido, mais sentido. Eu já comecei a estudar isso faz 1 ano e meio, 2, então tem muita coisa que eu já assimilei. Quando vocês falam, eu consigo entender, mas eu entendo que no começo é CDB, CDI, Selic, esses termos, você fica meio querendo sair correndo, porque realmente é muita informação para conseguir juntar tudo enfim, é muito complexo. Então, eu sei que é difícil no começo, mas como vocês falaram, primeira coisa sempre é pensar na reserva de emergência, porque é uma coisa mais fácil de assimilar, mais fácil de conseguir, e depois, com o tempo, a gente vai evoluindo, vai realmente se interessando mais, tipo, é muito prazeroso fazer uma reserva, eu acho o máximo olhar para o meu dinheiro crescendo e pensar que eu vou ter aquilo quando eu precisar, nesse momento de pandemia, ele está ali para me ajudar, então a gente vai pegando gosto pela coisa, eu espero que as pessoas também tenham essa sensação, que assim, é Eu uma só noção aparece em toda a roda. é uma noção de independência, de conseguir ter o seu próprio poder e se garantir e ter uma confiança mesmo, né? Aquilo te empodera muito forte. Então, acho que essa questão dos investimentos é exatamente isso, assim, da gente conseguir olhar para o futuro de uma forma tranquila e não ficar sofrendo, tipo, porque o futuro sempre traz muitas inseguranças, né? Então, acho que os investimentos estão aqui meio que para acolher a gente e falar, não, tá tudo bem, vamos junto, que a gente consegue fazer tudo isso acontecer. Mas eu achei o máximo a nossa conversa. Eu entendi tudo e eu espero que quem escutou a gente também, espero que tenha sido iluminador e elucidador de 1 milhão de formas. Esse é um tema que dá para ficar falando para sempre, que tem muita coisa, é muito complexo, tem muitos níveis. Mas eu acho que para começar já foi bem interessante. E quem quiser saber mais, claro, siga vocês no Instagram. Tem muita informação legal, tem muita coisa que dá para aprender. E a gente chegou ao final. Queria agradecer vocês pela participação, pelo tempo de vocês, pela parceria. E, bom,
é isso. Para começar, foi ótimo. Muito obrigada, A gente meninas. que agradece pelo convite. Muito E para obrigada, quem tiver Denise. dúvidas, é o que a Denise falou, mandem dúvidas pra gente, tanto no nosso e-mail, no nosso Instagram, que é @invista_como_uma_garota, então contem com a gente. Eu vou dar só uma mensagem final, porque veio muito do que você falou, Denise, que as fichas não vão cair todas de 1 hora de conversa. É provável que alguma coisinha que a gente falou hoje vai voltar em algum outro momento e aí vai puxar um outro assunto. É impossível entender tudo de uma vez numa sentada assistindo um vídeo. Então, não se sintam mal se, tipo, vocês ouvirem e falar, mas eu não aprendi tudo que eu achei que eu ia aprender, porque não funciona desse jeito. As coisas levam tempo. Então, inclusive os investimentos levam tempo. Então, tá tudo certo. Era mais para finalizar desse jeito. Perfeito. Exato. Sem ansiedade, né? Vamos todos chegar Sem lá. ansiedade. Sim. Obrigada, meninas. Obrigada a Obrigada. você. Um beijo para Tchau, vocês.